Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Maria Luísa, não sei se todo mundo me conhece. Enfim, eu tô me candidatando aqui, como vocês podem ver, pro núcleo de ADM Fin. E eu vou começar contando um pouco da minha trajetória na empresa. Eu fiz essa linha do tempo aí, mas enfim, minha história com a Argos é um pouco mais antiga, porque desde o processo de 2022.2, eu queria entrar na empresa. Eu tinha muita vontade de entrar na empresa, eu já conhecia sobre, mas eu tinha um pouco de medo de falhar. E eu acabei não tentando o processo seletivo justamente por causa disso. Total, me auto-sabotei. E aí, depois de 2023.1, eu quase não tentei também, porque eu tava, viajando no período de treino inteiro. E aí foi super caótico, inclusive, mas enfim, no final deu certo. E eu penso muito que eu não sei se eu teria me arrependido de não ter entrado na empresa em 2022.2, mas com certeza eu teria me arrependido de não ter entrado quando eu entrei. Porque, assim, foi um período já de muito aprendizado para mim. Desde o período de trainee, eu aprendi muito com a empresa, com as capacitações, até com as próprias tarefas que eram passadas pra gente, eu aprendi demais. O grupo também foi, enfim, maravilhoso. As pessoas também me ajudaram muito, né, os consultores e diretores também. E o período de trainee para mim já foi ótimo. Mesmo se eu não tivesse entrado na empresa, eu já estaria no lucro só de ter vivenciado isso. E, enfim, eu passei no processo seletivo, né? E eu entrei para a ADM Fin. Gente, não foi minha primeira escolha, mas assim, eu acho que foi perfeito para mim. Eu amo muito esse núcleo e assim, foi total amor à primeira vista. Eu fiz alguns projetos, vou contar um pouco para vocês sobre. Basicamente, assim que eu entrei no núcleo, a gente começou a fazer uma análise de dados dos serviços e perfil do cliente da Argos. Eu também participei de um projeto do Sebrae, que, cara, foi uma das coisas que eu mais gostei do núcleo, porque, assim, eu aprendi muito lá. Eu e algumas outros consultores, a gente teve que fazer um fluxo de caixa para 3 empresas. E, enfim, a gente aprendeu demais, a gente tinha contato com os clientes, e foi uma experiência, assim, incrível. Eu também cheguei a coordenar a reunião, fiz uma capacitação também para o núcleo. E, enfim, essas coisas rotineiras do núcleo de ADM Fin, como nota fiscal, essas coisas a gente está sempre fazendo, né, quando tem projeto. E assim, eu comecei a pensar, refletir sobre a diretoria e o quanto eu queria passar à frente tudo que já estava sendo feito de bom dentro do núcleo. E assim, eu fui me apaixonando mesmo pelo núcleo, me apegando às pessoas, porque, gente, a ADM Fin, todo mundo engajadíssimo, amo muito, entendeu? E aí eu comecei a refletir muito sobre a candidatura da diretoria e eu decidi tentar, né? Então, assim, eu realmente quero passar para frente tudo que já está sendo feito e botar o meu nome ali também, espero fazer um bom trabalho, porque eu realmente tenho muito carinho pelo núcleo e por todo mundo de lá. Aí agora, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu vou falar sobre os meus planos e as minhas propostas. Esses primeiros aqui, basicamente, são coisas que já estavam sendo feitas e eu acho importante continuar com elas. Então, é a apresentação semestral do fluxo de caixas e, caso haja, né, alguma coisa muito importante ser mostrada, apresentar antes, enfim. Porque eu acho muito importante que a empresa saiba como as finanças da empresa estão, né? Enfim. Outra coisa também que eu acho importante é a planilha de organização interna, que ajudou muito a gente a saber, né, os prazos, enfim, as metas, o que a gente tinha que cumprir. Então foi uma coisa muito organizada e eu gostei muito de quando a Dara implementou isso. O rodízio de capacitações e reuniões de núcleo. Então, basicamente, no nosso núcleo, a gente tem uma semana de capacitação e reunião. E eu acho que isso é muito bom, porque ajuda muito as pessoas a falarem, enfim, pesquisarem de um tema que gostam. Eu achei que isso foi muito interessante. Os registros das reuniões, né, que são as atas, as análises de dados, porque eu participei de uma, como eu falei, e assim, eu achei que foi muito interessante, foi muito legal. Eu acho que dá um panorama muito legal de algumas situações da empresa que às vezes quando a gente bate o olho assim, não consegue perceber. Então, eu acho que de fato é uma coisa que é muito enriquecedora para a empresa. Além disso, também queria dar continuidade ao Power BI, né, que é um projeto que a gente tem, que a gente já tinha outra gestão, mas acabou que pelo tempo a gente não conseguiu implementar. E eu queria fazer muito isso na minha gestão, porque a gente teve o projeto do mapa do Excel, né? E dar continuidade aí ao Power BI, porque é uma coisa muito importante também para o mercado de trabalho. E aí, esses últimos 3 tópicos aqui são algumas coisas novas, e aí eu vou explicar melhor isso. Basicamente, esse daqui, os relatórios dos projetos, é autoexplicativo, né? Porque
até quando a gente estava fazendo as análises de dados, a gente se deparava, às vezes, com becos sem saídas, e a gente não tinha algumas informações que pareciam essenciais para a gente ter uma análise completa. E a gente fazer relatórios dos projetos que a gente finaliza é um ótimo jeito de tentar suprir essa vacância de informações, né? Então, basicamente, isso é uma ideia que eu quero levar adiante na minha gestão, porque eu acho que é importante da gente ter tudo informado e para a gente buscar informações, e também, como eu falei, para as análises de dados são importantes. Outro tópico também é o planejamento estratégico, que já acontecia nas outras gestões, mas eu pesquisei muito durante essa parte de elaboração dos meus planos e propostas, que são essas duas metodologias aqui, KPI e OKR. Basicamente, planejamento estratégico também, para quem não sabe, é um alinhamento, né, de objetivos e metas da empresa. E aí essas duas metodologias, a primeira, as duas siglas estão em inglês, então eu vou falar o que significa em português, né? O primeiro, o KPI, são os indicadores chaves de performance, e o segundo são os objetivos e resultados chaves, né, para você fazer uma empresa funcionar. E eu achei isso muito interessante porque o primeiro, ele pode ajudar muito a gente nas análises de dados, porque são basicamente análises quantitativas mesmo resultados, de processos, de produtividade, e isso ajuda muito a ter um olhar mais analítico, né? Então, o número, ele ajuda a gente a ter uma ideia de quantidade. Eu achei isso muito interessante, é uma coisa que eu pretendo botar na minha gestão, e também esses objetivos aqui chaves de performance também eu acho muito importante, porque às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, e traçar um objetivo para o núcleo em geral e metas certinhas do que a gente pode fazer para ajudar tanto o núcleo e a EJ no todo, eu acho que é essencial, e deixa também os próprios consultores mais engajados. Eu gostei muito disso, inclusive uma curiosidade, né? Isso foi implementado pela Google, quando a Google era, sei lá, uma empresa de 60 funcionários. E hoje em dia a Google é uma gigante aí do mercado, então para vocês verem que realmente são coisas que de fato dão um resultado. O último tópico são as reuniões individuais. Basicamente, eu pretendo me reunir com cada membro do meu grupo, do meu núcleo, né, individualmente, para que a gente estabeleça algumas metas pessoais mesmo para cada um. Então, por exemplo, se alguém tem vergonha de falar em público ou algo do tipo, que fale essa meta, talvez, quero perder minha vergonha, e a gente vai estabelecer metas em comum para a pessoa conseguir ultrapassar, né, esse medo, essa vergonha, enfim, porque basicamente eu acredito muito e prezo muito pela evolução dos membros, e não só profissional, mas pessoal também. Então, eu acho isso uma forma muito interessante de todo mundo conseguir se aprimorar, e eu acho que é uma coisa muito especializada, individual, que às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, né, de pedir uma ajuda. Então, acho que isso é bem interessante e tô animada para isso. Mas assim, eu queria reiterar aqui que não é de forma alguma para botar pressão em ninguém ou algo do tipo. Realmente é para que todo mundo tenha o seu potencial ao máximo. Eu acho que a experiência de uma empresa júnior é isso, é a gente chegar e se aprimorar aqui, sabe? Aqui é a hora da gente testar coisas novas, para a gente já estar mais preparado para um ambiente de trabalho, uma empresa, enfim, o que seja. Então, eu prezo muito por isso e, enfim, quero que as pessoas saiam da minha gestão realmente com novas metas pessoais, e também com uma sensação de, nossa, eu realmente aprendi aqui. Agora eu vou falar um pouco do meu estudo de casos. Aqui eu botei, né, o que foi o meu estudo de casos, não sei se todo mundo chegou a ver, mas enfim, basicamente eu tinha que traçar um planejamento financeiro estratégico para a Argos, com o objetivo de evitar futuras ameaças à existência da empresa e como eu capacitaria os membros futuros às eventuais situações parecidas. O meu planejamento financeiro estratégico, assim, foi basicamente tabulado aqui nesses tópicos, e o primeiro tópico, ele fala sobre um fundo de emergência. E aí, o que seria isso? Eu acho importante que a gente crie, né, na empresa um fundo de emergência que, eu não sei quantificar mais ou menos, mas eu pensei entre 10% a 15% dos projetos que a gente fizer, a gente tira uma parte desse dinheiro, né, de 10% a 15%, e guarda no fundo de emergência, porque durante esse período de vulnerabilidade da Argos, que a gente estava sem receita, sem entrada de receita, e estava só gastando
do nosso fluxo de caixa, às vezes apareciam gastos que a gente não estava esperando, né? Porque os nossos gastos fixos são com a Atuar, com a Caduceu, que é a empresa de contabilidade, e evento do MED, que a gente tem que participar e tal, mas não é sempre também. Então, basicamente, esse fundo de emergência, ele serviria para a gente usar quando houvesse um gasto assim que a gente não estava esperando, porque houveram gastos desse jeito, enquanto a gente estava num período sem nenhuma receita, e a gente viu que isso deixou o caixa da Argos muito vulnerável. A gente talvez não conseguisse chegar com a empresa até a metade do ano que vem, né? Então, realmente foi uma situação muito crítica. E, enfim, essa é uma ideia que eu gostaria de implementar na minha gestão. Além disso, eu também quero prezar, né, por gastos inteligentes e assertivos. Então, agora a gente está se recuperando, mas ainda não nos recuperamos completamente da situação financeira de ficar sem receita por muito tempo. Então, agora eu estou vou priorizar na minha gestão, né, gastos assertivos e inteligentes. Basicamente, a gente continuar com os nossos gastos fixos e, obviamente, se tiver alguma coisa importante, o evento do MED, como eu falei, a gente gasta também, mas, assim, focar nessas prioridades agora, sabe? Outro ponto também que eu achei interessante seria fazer uma análise de dados sobre a Black Friday. Então, a gente sabe que esse período, né, da Black Friday é para basicamente impulsionar as vendas, e sempre tem promoção, sempre tem essas coisas. Eu sei que na última Black Friday não foi muito boa de venda, então eu queria ver como a gente conseguiria impulsionar as vendas durante esse período. E aí eu tive a ideia de fazer uma análise de dados sobre isso. Eu acho que pode ser bem interessante para a gente saber aproveitar essa oportunidade de conseguir mais receita e de conseguir mais dinheiro para a empresa e para a gente conseguir se recuperar do período que a gente ficou bastante tempo sem nada entrando no fluxo de caixa. E aí aqui de novo eu mostro, né, a metodologia OKR, que é basicamente a mesma coisa, né, de traçar objetivos e metas. E eu acho assim muito importante isso tanto para a empresa quanto para o meu núcleo também. E eu espero muito, né, trabalhar com a DE, enfim, nesse quesito para traçar metas pro núcleo de ADM Fin, porque eu acho que a gente fazendo, né, a gente tendo uma noção maior do que a gente faz e do o que a gente vai fazer, como aquilo vai impactar tanto o núcleo como e a EJ no modo geral, eu achei isso muito interessante. Então, é uma coisa que eu pretendo deixar bem forte na minha gestão. E em relação a como capacitar os membros futuros a eventuais situações parecidas, basicamente, todas essas ideias que eu tive, eu vou testar elas, né, na minha gestão, e de acordo com a eficiência delas, eu pretendo passar isso para os futuros membros. Então, por exemplo, caso o fundo de emergência seja uma coisa benéfica para a empresa, eu pretendo realmente passar isso para as próximas gestões e avisar. Além disso, uma coisa que eu também acho importante é ter um alinhamento com o meu núcleo. Então, por exemplo, assim que tiver a nossa próxima reunião, explicar mais detalhadamente tudo isso com eles e deixar, obviamente, o espaço aberto para quem quiser dar alguma ideia nova ou falar mais alguma coisa. Eu prezo muito por essa abertura e, enfim, o núcleo de ADM Fin é super aberto, a gente tem uma relação muito boa e por isso que eu amo muito o meu núcleo. E, basicamente, para ajudar os futuros membros a eventuais situações parecidas, eu planejo, né, continuar isso tudo, então tentar fazer com que a Argos tenha esse fundo de emergência para não sofrer de novo e também estar sempre aberta a tirar qualquer dúvida, enfim, e também quando a nova pessoa entrar na gestão, fazer capacitações, enfim, sobre como foi esse período da Argos sem receita, porque basicamente quando eles entrarem provavelmente não vão ter vivenciado isso que a gente viveu. Gente, então foi isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Cara, parabéns. Sério, foi incrível. Obrigada. Eu, como ex-consultora de ADM Fin, meu Deus. Nossa, enfim, parabéns. Vamos abrir para perguntas aqui. A ADM Fin é incrível, gente. A ADM Fin... Não vou nem começar a falar, senão eu vou ficar falando. Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, Dara. Primeiramente, a ADM Fin, o maior núcleo da EJ. É isso, entendeu? Eu sou parcial mesmo, galera. É sobre isso. Mas, parabéns pela apresentação. Foi incrível.
Tô bem animada para essa próxima gestão que vai assumir aí. E eu tenho 2 perguntas para te fazer sobre a sua proposta. Eu vou fazer as 2 de uma vez só para você, enfim, se desenvolvendo conforme você achar melhor. A primeira pergunta é que você comentou na sua proposta sobre as ideias das reuniões individuais que você pretende fazer com os membros do seu núcleo, né? E eu queria saber como que você pretende fazer o acompanhamento da evolução deles diante desses desafios de superar as barreiras pessoais, né, que você comentou. E, além disso, você comentou também sobre a importância do planejamento estratégico, e eu concordo em gênero, número e grau, mas, infelizmente, a Argos, nesse momento, não tem cultura de fazer um planejamento estratégico. E como que você pretenderia introduzir essa ideia de planejamento estratégico dentro do núcleo de Demifim? Então, primeiramente, sobre a primeira pergunta das reuniões individuais, eu pretendo, esporadicamente, né, de acordo com a evolução de cada pessoa, de acordo com as metas deles, fazer reuniões de acompanhamento, caso a pessoa ache necessário, senão também eu vou estar sempre buscando falar no privado, enfim, porque às vezes a pessoa não se sente confortável de falar no grupo, e basicamente fazer esse acompanhamento mesmo com reuniões pessoais, porque não seria só a primeira reunião individual para traçar as metas, mas estar sempre ali presente para a pessoa também não desistir daquilo, porque às vezes sair da zona de conforto é muito difícil. Então, para estar sempre ali presente, para a pessoa também se sentir confortável de falar qualquer coisa que, enfim, esteja incomodando ela. Então, acho o acompanhamento uma coisa muito importante. Então, não é basicamente ter uma primeira reunião e traçar as metas e depois deixar para lá. Eu acho que estar ali sempre presente e mostrar também que eu estou aberta vai ser uma coisa importante para as pessoas. E em relação à segunda pergunta, repete, amiga, que eu já esqueci. Por favor. Tá ótimo, não tem problema não. Adorei a resposta, por sinal. Mas eu falei que a Argos não tem cultura de fazer planejamento estratégico. A gente não tem um planejamento estratégico estruturado direitinho agora. E eu queria saber como que você pretende introduzir essa ideia dentro do seu núcleo. Então, eu lembro que eu participei de uma reunião da DE do nada, gente. Eu nem era da DE ainda. E foi basicamente de planejamento estratégico, né? Acho que foi com a Sarinha, sei lá. Então, e, gente, muito boa, inclusive. Eu gostei muito. E, assim, eu pretendo, né, falar com ela para dar uma reunião, talvez, uma capacitação, desculpa, talvez para o núcleo ou para a EJ inteira, dependendo da viabilidade também, se as pessoas quiserem, porque eu acho que é realmente uma coisa muito importante e acho que a gente tem que criar mesmo, como a Dara falou, isso não é tanto presente na gente, esse espírito do planejamento estratégico. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que criar e aprimorar também, porque é muito importante. Então, eu pretendo ver de fazer capacitações, promover capacitações e também trazer mais isso na DE e nas reuniões gerais, porque acho também que não tem como a gente fazer um planejamento estratégico se a gente não tem o engajamento das pessoas. Então, o engajamento também é muito importante, porque senão ninguém faz parte de nada e o planejamento estratégico é para a EJ inteira. Então, a gente tem que ter o engajamento de todo mundo. Acho isso muito importante trazer. Então, basicamente, né, o meu plano seria trazer uma capacitação para explicar mais sobre o que é e trazer uma reunião geral para todo mundo poder engajar e tal, para dar ideias e, enfim, é isso. Entendi, amiga. Muito obrigada. Maria, eu senti muita confiança na sua apresentação. Parabéns mesmo. Eu, como ex-consultora de ADM-FIM, fiquei com vontade de voltar a ser consultora de ADM-FIM para ser sua consultora, porque eu achei incrível. Eu tô tipo assim, meu Deus. Sério, vou até pensar de novo. Enfim, vamos